Está começando hoje mais um episódio do podcast Num Só Lugar, a plataforma que conecta você a quem de fato quer comprar o seu serviço ou seu produto. E hoje eu estou aqui com um cara incrível. Eu trouxe até uma listinha aqui, que está bem grande a lista. Eu vou listar para vocês. Biólogo, líder espiritual, trabalha com restauração de casais, escritor e por aí vai. Eu tô falando desse cara incrível, pastor Paulo Lima. Muito boa tarde, pastor. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast e muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Lucas. Eu que agradeço a todos vocês pela oportunidade de estar aqui compartilhando a palavra de Deus, os ensinamentos, minha trajetória. 30 anos no Evangelho e nem sabia que era esse cara que você estava falando. Tanta coisa assim, a gente até esquece que somos nós. Mas obrigado pelo histórico aí da minha vida e a trajetória, a nossa trajetória. Pastor, eu queria que o senhor compartilhasse um pouco quem é o pastor Paulo Lima? Essa é a primeira pergunta. Até a gente chegar, o que o senhor representa hoje para o Evangelho, o que o senhor representa como canal de Deus para a vida de diversas pessoas. Quem é o pastor Paulo Lima? Vamos lá, eu sou um pernambucano que vim para o Rio de Janeiro e por acidente meu pai comprou uma casa numa comunidade. De verdade, ele não sabia o que era. A gente vem de uma província muito pequenininha de Recife, em Pernambuco, e meu pai chegou aqui, ensinaram ele onde tinha algumas casas para vender, ele achou uma bem baratinha e comprou na comunidade de Parada de Lucas, lugar pelo qual eu tenho um grande privilégio de ter morado lá 8, 9 anos, volto lá para pregar até hoje, muitas pessoas queridas naquele lugar, não só ali, mas em outras comunidades também, e ali esse jovem cresceu assim, não carioca, mas no meio do carioca, e a vida foi seguindo, até que em 1983 eu conheci a minha esposa, e a gente, de uma família não cristã, não tradicional, uma família que acreditava em tudo, até em pé de coelho, em ferradura de cavalo, essas coisas todas. Caramba. E minha esposa também, nesse mesmo sentido, a gente começou a namorar. Em 1987 ficamos noivos, casamos em 1989. 8 de abril de 1989, às 19 horas e 30 minutos. Conheci essa moça num colégio. Que isso? Num colégio. É o último dia de aula. Ela estava com uma calça jeans, um tênis branco, ela estava com uma camisa florida por cima da camisa da escola, ela estava com um brinco largo, batons vermelhos e unhas rosas. E um perfume maravilhoso. Ela sobe a escada do colégio, eu não sabia nada o que dizer para ela, perguntei assim: o que eu vou falar para ela? Perguntei para minha alma, o que eu digo para essa moça? Eu estou com 17 anos de idade, não sei nada do Rio de Janeiro, nós não temos nada, mas eu tenho alegria. O nordestino é alegre por natureza. Com certeza. Aí eu perguntei assim para ela, subindo a escada: ei, moça, que negócio é esse? Ela disse: como assim? Não te conheço? Como assim? Quem é você? Eu falei: eu sou Paulo. Ela disse: eu sou Cláudia. Eu falei: muito prazer. Mas que negócio é esse? Ela disse: que negócio? Vai, desembucha. Eu falei: que negócio é esse de contar para todo mundo que você está apaixonada por mim? Você não falou comigo antes por quê? Aí ela riu do meu jeito que você está rindo agora. Ela disse: é muito engraçado você. Jamais eu me apaixonaria por um cara igual você. Você é muito saidinho. O senhor foi destemido, hein? Foi destemido. Muito saidinho, mas assim, 47 anos depois, a gente nunca desceu essa escada. Eu subi e estou nela até hoje, do lado dela, caminhando na escada da vida. E que bacana. Casado 36 anos, temos 2 filhos já casados, temos 2 netos, um de 9 anos de idade, o Theo, e o Luca, que não é Lucas, é Luca. Com 1 ano e 5 meses, e vivendo essa história incrível de um casamento incrível na presença de Deus. Até porque quando no início do casamento, a gente viveu uma faixa de Gaza, muitas brigas, muitas derrotas financeiras, moral, tudo aquilo que a gente disse que não ia fazer um para com o outro, fizemos. Todas as juras não valeram de nada. Então, fomos muito mal um para o outro, e durante 10 anos vivemos um casamento de casa separa, casa separa, casa separa. Vivíamos dentro de casas separados. Hoje vocês trabalham com restauração de casais, mas em algum momento
vocês também precisaram ser restaurados. Todos nós precisamos, Lucas, de restauração. Como Não que tem foi? ninguém bom. Como que foi essa fase da sua vida? Como é que chegou essa fase de vocês chegarem ali num denominador comum de que nós precisamos de ajuda? Quando nós tivemos uma conversa numa quinta-feira, e eu disse para ela, pode seguir sua vida, que eu vou seguir a minha. Não dá mais para nós vivermos assim. Porém, todavia, contudo, existia um encontro de casais que já estava prometido para nós há um ano atrás, e nós havíamos faltado o encontro de casal. Você acredita nisso? O pessoal nos chamou para uma restauração de casais, um encontro no final de semana, com uma turma boa, e gente de cabeça boa, saudável. Chegou no dia do encontro, nós faltamos, não fomos. Aí vivemos mais um ano em pé de guerra. Aí chegamos ao limite. Chegamos ao limite e de repente a gente só pensou assim, o que a gente pode fazer nesse momento para a gente não magoar a família, nossos pais, e a gente sair de boa desse casamento, sem magoar ninguém. Aí ela disse, vamos naquele encontro de casais que a gente ficou de ir, não fomos? Os caras querendo se separar, ó, a pessoa queria se separar e não deu certo. A gente queria se separar e não deu certo. Por quê? Porque a esposa, de alguma maneira, me convidou para a gente voltar para o propósito. Às vezes, sabe, é necessário que somente um tenha o coração aberto e o outro acaba cedendo. Foi o meu caso. Eu fui nesse encontro, num encontro de casais assim. Não tinha ar-condicionado como o estúdio aqui, não era confortável como o estúdio aqui, não tinha água gelada como o estúdio está proporcionando para nós. A comida era no bandejão, era num CIEP, porém, muita palavra de Deus, e o que estavam falando ali, naquele altar, era a nossa vida. Tinha o principal, né? Deus estava falando conosco. O Espírito Santo estava dizendo para nós quem éramos nós e o que estava acontecendo na minha casa. Tanto é que eu fiquei tão perturbado que eu falei assim na hora do almoço, alguém contou para essas pessoas o que está acontecendo lá em casa. Ela disse, eu não conheço ninguém, eu só conheço a pessoa que me convidou. E nem aqui ele está hoje, ele vai chegar depois. Eu falei, ele fez uma carta. Esse cara é um fofoqueiro, não é possível. Quando ele chegar, eu vou ralhar com ele. Que nada, rapaz. Deus estava vendo. É que a gente pensa que Deus não vê, mas Deus vê tudo. Deus sabe a hora que a gente entra num local, a hora que a gente sai, a hora que ele te tira de perto de pessoas, porque ele participou de uma reunião que você não estava presente. Sim. Mas ele participa, ele olha, ele escuta, ele te avisa e te tira, porque Deus está onde a gente nem pensava que ele estaria, mas ele estava lá a nosso favor. E aí, nesse encontro de casal, a gente ia se separar na segunda-feira, já estava com todos os papéis assinados, só faltava ir no cartório assinar o definitivo, e de repente a minha esposa e eu, no domingo, aceitamos Cristo. Nos reconciliamos, pedimos perdão um para o outro, olhamos um para o outro assim no olho, dentro do olho, e eu disse, me perdoa por tudo que eu fiz com você, que te trouxe para esse lugar. Esse lugar é um lugar da nossa derrota. Nós fomos derrotados aqui. Aí ela disse, derrota? Não, é o lugar da nossa vitória. Eu falei, não, esposa, a gente tem muito assim ouvido por aí falar sobre a minha vitória, o culto da vitória, o culto do vou ganhar, o culto da prosperidade, mas eu penso que aqui é o culto da derrota. Nós fomos derrotados pelo Espírito Santo. Sim, com certeza. O Espírito Santo nos derrotou. Foi o momento que vocês baixaram a guarda. Sim, né? A gente só queria vencer do nosso jeito, mas o Espírito Santo deixou a gente ser derrotado. Aquela coisa assim de vir lá no profundo, no íntimo do nosso coração, aquelas mazelas, e ali a gente ficou pensando, como a gente faz para viver agora? E fomos para casa, a coisa foi tão impactante que nossos filhos nem nos conheceram direito, viram um brilho em nós e ficaram assim olhando de longe o que estava acontecendo, se era o pai, se era a mãe. A ficha demorou a cair. Mas no domingo a gente já era outras pessoas à noite. Nós dormimos mais leve. Eu tomava remédio para dormir, minha esposa também. Diante do estresse. A gente tomamos água,
com um pouco de uma fruta lá dentro, uma laranja, uma goiaba, um suquinho com um copinho d'água depois da janta. Fomos dormir como nunca dormimos antes nas nossas vidas. E a gente acordou inteiro, e acordamos e a gente não brigou, não ralhou, não ficou assim, um jogando na cara do outro, os estresses. O Espírito Santo, ele te renova, né, pastor? Rapaz, nós acordamos, damos as mãos assim, fomos pro banheiro juntos. Ela foi tomar banho, eu fui escovar os dentes, depois eu tomei banho, ela escovou os dentes, e aí tomamos um café com as crianças, e antes de tomar café eu falei, vamos orar? Aí um olhou para a cara do outro e falou, não acredito. Orar o quê? Sobre o quê? Aí eu peguei a Bíblia que eu ganhei no encontro e li o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Querido, 30 anos que a gente vem vivendo esse descanso, de verdade. Amém. A Bíblia diz, nesse mundo tereis aflições. Lutas nós temos, mas eu não preciso lutar com a minha casa. A minha casa é casa de bênção. A minha esposa não é minha rival, ela não é minha adversária. Ela faz parte do propósito divino na minha vida. O que o senhor diria para os casais, aí eu vou querer que o senhor se dirija para a câmera, que está passando por esse mesmo momento dentro de casa? Os casais que mais sofrem não são os que mais têm problema. Os casais que mais sofrem são os casais que menos procuram ajuda. Então, para mim, qual é a pessoa mais sofredora? Aquela que mais esconde embaixo do tapete o que está sentindo. Ah, mas as pessoas vão saber da minha mazela, da minha vida, vão me expor. Tem coisa pior do que você saber que você está doente? Tem coisa pior do que você colocar a cabeça no travesseiro e não dormir em paz, porque na sua consciência você sabe que está uma derrota à sua casa, está em pé de briga. Então, assim, você que está passando por problemas, nós estamos vivendo no século XXI. Você casou com uma pessoa que você não conheceu ela no ventre da mãe dela, você não conheceu ela na maternidade, essa pessoa carrega uma história, ela carrega dores, ela carrega palavras de maldição contra ela, ela carrega na alma dela dores, talvez pela ausência da paternidade, ela carrega dores por causa da orfandade, talvez ela foi abusada quando criança. Essa pessoa com quem você casou, ela não é o que você pensa que ela é. Ela é um conteúdo de uma história que ela não contou tudo para você. Então, o momento que você está vivendo hoje pode ser a ponta do iceberg. E Deus quer ir lá na raiz desse iceberg, abrir as gavetinhas da alma e colocar para fora cada pedrinha que está incomodando na alma. Depois disso, consertado por Deus, você vai aprender a se defender, vai aprender a viver melhor e vai aprender a viver sem prejuízos espirituais. Até porque, olha só, o mundo espiritual que você não conhece, ele conhece você e sabe o quanto você pode lutar ou o quanto você pode fracassar. Então, eu ensino sempre para os casais, procurem conselheiros, mentores, procurem pessoas que estão vivendo bons casamentos e casamentos com qualidade para te ajudar no momento da tua dor. Ter problemas é lícito. Nesse mundo tereis aflições. A Bíblia diz isso. O que a gente não pode é esconder as aflições. Cair a derrota é certa, ok? Que isso, uma aula. Né? Vou deixar com você, André. Faça uma pergunta, não, mas é uma... Me faz lembrar o seguinte, a maioria das pessoas que precisam de ajuda não entendem que precisam. Né? Muitas pessoas têm dificuldade de justamente identificar que precisam de ajuda. E me lembro aqui da palavra do pastor Cote, né, Marcos Borges, que ele diz o seguinte: a maldição hereditária, na verdade, chega a ser uma bênção. Como é que o senhor explica isso para a gente? Como é que isso age realmente na restauração desses casais diante de toda essa dificuldade? Essa palavra do Cote é boa, né? É ótimo. Ele também diz assim, quem não tem domínio próprio, tem o seu próprio demônio que o domina. Ele fala muito isso. Então eu penso assim que se a maldição hereditária é uma bênção pelo seguinte, a Bíblia diz assim, em 1 Pedro 3,7, maridos, coabitai com as vossas esposas, dando honra a ela como vaso mais frágil,
para que as suas orações não sejam impedidas. Às vezes Deus permite algumas coisas acontecer para a gente voltar para o plano, porque Deus não tem um plano B, Deus só tem o plano A. E Deus tem um plano para quem saiu do plano. E às vezes o plano de Deus é apertando o cerco, senão a pessoa não acorda. Então, às vezes, a maldição é bênção, porque é um sintoma que alguma coisa está fora do lugar. Se você não gera um sintoma, o paciente nunca vai no médico. É a febre, né? É a febre, né? É um desânimo, uma apatia. Então, opa, tem algo errado comigo. Vou procurar ajuda, vou tomar uma vacina, vou tomar um antibiótico, vou tomar uma vitamina. Então a pessoa acorda e de repente ela acorda brigando com ela, brigando com os filhos, não consegue prosperar, não dormiu bem, a noite inteira pesadelos. E esses sintomas, às vezes o próprio Deus diz, calma aí, eu vou ficar um pouco aqui olhando ele nesses sintomas para ver até o quanto ele aguenta. Porque se ele coloca esses sintomas para fora, diante de os pastores, os mentores, os conselheiros, ele vai ser facilmente ajudado. Mas se ele ficar aí nessa passividade, nesse marasmo, dormindo na rede, em berço esplêndido, fingindo que tudo está bem, na verdade tudo está mal, esse cara nunca vai ser corrigido. Então algumas coisas são necessárias que aconteça para a gente poder acordar. Um problema, então, fundamental é ter consciência, né? Consciência. Sem consciência a gente não consegue mudar nada. Consciência. E às vezes a pessoa repete exatamente aquilo que ela vê no sistema dela, né? Já aprendeu que a vida é assim mesmo, né? O tumulto é esse mesmo, eu tenho que fazer o que eu via acontecer na minha infância, e não consegue identificar que ela está no momento errado, que ela está na direção errada. É desse jeito. Só Deus mesmo para poder mostrar a direção. E não quer dizer que Deus ama gerar maldição para ninguém, não. Então, eu penso que Deus faz aquilo que ele escreveu, deixou escrito na palavra dele. Coabite com a vossa esposa, dando honra a ela como vaso mais frágil, para que as vossas orações não sejam impedidas. Então eu penso que Deus, num favorecimento de pai para com filho, ele tira a mesada. Não deixa o filho comprar picolé, nem ir para o cinema, nem comprar um saco de pipoca. Mas por quê? Fez pirraça. Uma analogia muito Fez pirraça, Deus dá um castiguinho. É uma analogia boa. Nosso pai não tirava a mesada da gente? Sim. A gente fazia bobagem, tirava nota baixa no colégio. Exato. Tu fez pirraça com Deus, ele deixa uma coisinha te arranhar, para você acordar, porque ele te ama. Sim. Ele te ama, como o pai que ama. Você não cobra ninguém que você não quer. Ele não só protege dando, ele também protege não dando. Isso, acho que é o principal, né? O não também é dizer que ama, né? O não também é dizer que ama. Uma coisa que eu ouvia quando criança e não conseguia entender, hoje como pai eu percebo isso claramente, é justamente a expressão de que eu não dou ao meu filho tudo o que ele quer, eu dou a ele tudo o que eu preciso. E acho que é isso, né? Educar também é isso. Sim. Não é dar tudo que o seu filho quer, até porque ele não sabe o que é bom para ele. Da mesma forma, nós como seres humanos não sabemos o que é melhor para nós. A gente vai aprendendo com a vida, vai vendo as outras pessoas e repete aquilo que a gente aprende. É verdade. Mas é o pai maior que direciona exatamente o que a gente precisa de bom, perfeito e agradável, porque a vontade dele para nós é essa. Isso. Boa, perfeita e agradável. Desse jeito. Pegando um gancho disso daí também, André, por exemplo, você não dá uma bola de futebol para um filho seu de 6 meses, 5 meses. Ele não tem condição de brincar com aquilo ali. Então Deus, eu entendo que é assim também. Ele te dá quando você precisa, a hora que você precisa, e ele cuida, ele sabe do que você precisa. Agora, pastor, uma pergunta. Dentro todas essas coisas que a gente falou no início para apresentar o senhor, como manter o equilíbrio disso tudo? O senhor é pastor, é palestrante, é escritor, é um pai de família, porque eu me aproximei da sua família, conheço sua esposa, seus filhos. Como manter o equilíbrio disso tudo? É difícil de manter esse equilíbrio? Eu penso que o santo remédio para tudo é a meditação na palavra de Deus. Por exemplo, eu não abro mão de começar o meu dia lendo a palavra. Eu não abro mão de começar o meu dia meditando naquela palavra. Sim. Eu não abro mão de, quando eu acordo, eu ligo logo um louvor, porque eu digo para minha família, uma casa sem louvor é uma casa sem a presença de Deus, porque Deus habita no meio dos louvores. Sim. Então, eu penso que você vai criando um mecanismo de defesa quando a maturidade chega para você entender que você não depende de você para você ficar bem. Você depende de um conjunto da obra. Depende das suas atitudes, depende de Deus, depende de colocar na sua mente aquilo que vai te trazer esperança. Então, eu não acordo vendo Instagram, eu não acordo vendo economia, eu não acordo, nem durmo
Não só, não acordo, como também não dorme. não durmo pensando nisso. Eu leio a palavra de Deus, escuto um louvor, eu oro, leio a Bíblia, ou pego um livro que fala sobre o reino de Deus, para eu poder encher a minha alma, para eu poder dormir em paz. Nada de televisão. Televisão a gente já não vê quase. O máximo que eu vejo aí é um Discovery Channel, aquela pesca em alto mar dos caranguejos, pesca perigosa, aquelas coisas de aventura na selva. Só isso, não tem mais nada para ver na televisão. A televisão não entrega mais nada. Ou um futebolzinho de vez em quando. Então, assim, 1 hora antes de dormir, 2, a gente está tomando chazinho, minha esposa batendo papo, aí a gente bebe uma água, faz uma meditação, uma oração, e você dorme concentrado que você já preparou a estrada para amanhecer. A última palavra que eu falo nas minhas orações quando eu vou dormir é: eu estou preparando a estrada do meu amanhecer, e nessa estrada Deus vai ter um encontro comigo e eu com Ele. Aí eu vou e durmo. Quando eu acordo, pego a palavra, vou meditar, acordo mais cedo, às vezes eu acordo 5h30 da manhã, às vezes às 3, às vezes às 6, às vezes às 7, mas independente, pego a palavra e vou dar uma lida para eu encher-me daquilo que vai me trazer esperança. Esse é o ponto de equilíbrio, a palavra de Deus, a meditação na palavra de Deus. E o café da manhã faz parte, e pagar as contas faz parte, e lutar pela vida faz parte. Mas, olha, eu aprendi uma coisa com Deus: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Amém. Eu faço a minha parte, Deus faz a dele. Não adianta eu correr na frente, porque não vou chegar antes de Deus. Não adianta também eu ir lá atrás e me atrasar, porque Deus quer andar do meu lado. Então, o que eu faço para viver em paz? Eu tenho a seguinte definição na minha mente: em paz deito e durmo, porque o Senhor me faz habitar em segurança. Amém. Dependência de Deus. As pessoas estão dependendo do governo, do banco, do CNPJ, do contrato social, tá certo? E da moeda americana e de outros países. Uns fazem menção de bois, carros e carruagens. Eu faço menção ao Deus de Abraão, Isaac, Jacó, Amém. O Deus da minha salvação. Então eu sempre explico para as pessoas: tire um tempo com Deus ao acordar e tire um tempo com Deus antes de dormir, e deixa o mais Ele fazer. Até porque, quem dorme é teu corpo. Sim. A tua alma não dorme. Não dorme. A alma não dorme. O teu corpo relaxa, tua mente relaxa, o teu ser, mas a tua alma está ativa. Então, a gente tem que fazer como o Salmo 116 diz, no versículo 7, volta minha alma ao seu repouso, porque o Senhor te fez bem. Então eu submeto a minha alma à palavra de Deus, até porque a alma só existe porque eu nasci. Quando eu nasci, Deus me deu uma alma. Sim. Se eu não nasço, Ele não dá uma alma para mim, nem dá a alma minha para aquilo que é necessário para eu viver. Eu nasci, Deus me deu a alma, ela é minha. Então eu digo para minha alma: volta minha alma ao seu repouso, fica quieta, porque o Senhor já te fez bem e bem a mim também. E ponto. É um equilíbrio. Amém. Eu estou lembrando aqui que eu fiz um estudo a respeito da necessidade do sono, né, os benefícios do sono. Sim. E dos impactos da falta do sono, né? E isso é muito importante. Antes de dormir, ao levantar, tem uma fase que o nosso cérebro está em teta, que é justamente onde ele processa as informações mais profundas que levam para o seu subconsciente também. E se você leva para a cama todos os teus problemas, né, você está programando a sua mente para que você continue tendo mais problemas. Então, em vez de você fazer toda a restauração do seu corpo, né, como as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, o nosso corpo também é renovado. A gente precisa desse equilíbrio espiritual, emocional e físico para você ter restaurado durante a noite. Se você não permite isso, você não tem a restauração completa que você precisa, nem do seu corpo, nem da sua alma, muito menos do seu espírito. Eu e minha esposa, André, a gente tem um acordo lá em casa. A gente não leva contas para a cama, nem problemas, e nem para a mesa. Na nossa casa, eu tenho uma dificuldade até de onde eu estou almoçando, jantando com alguém, de o meu celular estar por perto. Porque na minha casa,
Se você for jantar lá em casa, e o Lucas também, ou como meus filhos vão, a minha esposa fala assim, gente, quem tem celular aí? Todo mundo levanta a mão. Ela diz, vocês podem colocar ali na estante. Ela recolhe o celular de todo mundo e coloca na estante. Se você quiser, levanta da mesa e pega, mas ela faz isso com muito carinho, com muito respeito, com muito amor. E a gente vê que é necessário que alguém cuide de nós nisso. Sim. Porque às vezes você está comendo, o automático faz assim, ó. Outro dia eu peguei uma fotografia impressa em papel. Aí não estava vendo direito o rosto da pessoa, eu coloquei o dedo e fui abrir. Minha esposa disse, não acredito que você colocou o dedo na foto e abriu. É porque a gente está no piloto automático. Sim. Então a gente não leva a conta para a mesa, nem para a cama, certo? E nem celulares. A gente leva nosso corpo e a palavra. E na mesa, comida e momento de comunhão. Aí você busca o equilíbrio. O equilíbrio que nós perdemos por causa de muitas tecnologias que chegaram e invadiram a nossa casa e a gente permitiu. Se você faz o caminho de volta, você volta a ficar mais estável. O senhor falou uma palavra, que um termo que a gente usa também, trata bastante as pessoas a partir disso, que é o piloto automático, que é o mal da humanidade, né? A automatização, tudo isso que parece ser muito bom para a gente, mas também deixa a gente fora da autoconsciência, porque a gente coloca tudo no piloto automático e vai simplesmente repetindo aquilo tudo. Então você vai criando uma bola de neve que você não resolve, né? Então você cria, o cérebro já trabalha assim, né? A sinapse é criada conforme as emoções, conforme as percepções, e toda vez que o cérebro identifica uma situação semelhante, ela busca o mesmo caminho. Assim a gente cria uma sinapse neural, e toda vez que eu tenho um problema, eu vou buscar resolver esse problema no mesmo caminho. Assim a gente entra no piloto automático. No relacionamento a dois não é diferente, né? A gente aprende muita coisa do relacionamento com os pais, com as pessoas de autoridade ao nosso redor, e leva isso para o casamento. Só que justamente isso, uma pessoa vem de um sistema, e a outra vem do outro, e cada um traz um universo de coisas, de culturas, de informação totalmente diferente, cada um no seu piloto automático. Quando você entra, bota os dois em conjunto, né, parece que é nesse momento que começa a ter o choque. Porque no namoro é tudo perfeito, tudo maravilhoso, mas está cada um vivendo isoladamente no seu sistema. Quando você une esses dois sistemas, é que o confronto começa, o conflito também. O senhor falou que durante 10 anos, né, vivia entre esses confrontos, esses conflitos, separado dentro de casa, sem conseguir resolver. Porque o sistema de crenças e cultura também eram diferentes, né? Pelo que o senhor falou, não existia realmente a noção real do Deus perfeito, do Deus absoluto que reina sobre nós. Cada um tinha crenças diferentes um do outro, ou algumas, né, iguais, mas totalmente diferentes da crença em Deus, né? Do que o Evangelho passa para a gente. E até tomar essa consciência, foi necessário alguém conduzir vocês, depois de muita briga, de muito desgaste, né? Até forçar essa barra, e graças a Deus o Espírito Santo tocou a sua esposa, que é a parte mais sábia do casal, né? Pois é, rapaz. Para dizer, vamos lá fazer isso aí. Que bacana. Né, como uma última tentativa. E na verdade ela tomou uma decisão assim que ela fala que não, né? Não, foi nós dois e tal, mas é sempre bom quando alguém dá mais uma pitadinha de sal, né? E fala assim, vamos, não custa nada. Esse vamos, não custa nada, hoje em dia salvou nossa família, nosso casamento, né? Você sabe que eu já fiz um casamento onde a pessoa cristã, eles iam morar em casas separadas? Você acredita nisso? Caramba, poxa. Foi, eu tive esse desprazer de entender que eles não iam morar juntos. Aí eles casaram, chegaram para mim e disseram assim, dá uma palavra para ele, já que o senhor ajudou, ministrou. E eu fiquei um tempo pensando no que dizer. Quando foi um dia, eu marquei um café com os dois. Sabe aquele café? Sim. Que você marca assim? Eu né? Participei desse café. Aí eu marquei um café com os dois, né? E falei assim, e aí, como é que vocês estão? Estamos bem. A gente está pensando se eu vou morar no apartamento dela ou se ela vai morar no meu apartamento. Eu falei, como assim? Vocês casaram para ter casa. Quem casa quer ter casa. Não, é porque ela tem a individualidade dela, eu tenho a minha. Caramba. Aí eu falei, mas olha só, no nosso modo de ser e pensar, uma só carne, não existe isso. Ah, mas a gente vai ser diferente. A não ser que você dê uma palavra para a gente forte. Aí eu vou dar uma palavra forte para quem está em casa me ouvindo. Posso? Pastor, por favor. Eu falei assim, ó, casamento das pessoas que moram em casas separadas vira casamento orelha de boi. Aí ele falou, está escrito na Bíblia? Eu falei, não, está escrito na vida, não na Bíblia. Orelha de boi.
Aí eles perguntaram, o que é orelha de boi? Eu falei, longe do rabo e perto do chifre. Casamento, orelha de boi. Morar numa casa um, morar na casa outro, vira assim, sabe? Longe do rabo e perto do chifre, que é a orelha do boi. Então você tem que tomar cuidado com isso. É um ensinamento para a vida. Ah, mas o senhor está generalizando. Não, eu estou te dizendo que as más conversações corrompem os bons costumes. Um sábado desse, você em casa sozinho, a vizinha bate pedindo um pouco de Wi-Fi para você, ou um pouco de café e açúcar, aí eu quero ver a tua tentação aonde vai. Escute isso que eu estou te dizendo, que é um santo remédio para você e para o seu cônjuge que está me ouvindo. Agora, pastor, deixa eu fazer uma pergunta bem curiosa para o senhor. Isso eu faço com propriedade, porque eu também tenho pai nordestino. Meu pai é de Caruaru, Pernambuco. E o nordestino, ele costuma ser bem durão. Eu não lembro de ter visto ainda o meu pai chorando. Nunca vi. Hoje ele é pastor. Teve algo na sua trajetória que marcou a sua alma, marcou ali o seu legado, seja como restauração de casais, ou alguém que o senhor ajudou? Teve alguém que marcou, que o Espírito Santo mexeu com o senhor? Tem muitos casais que passam por nós e cada um deixa um pouco deles para nós, certo? Não só a gente ensina, como a gente também aprende a não fazer o que eles fizeram, porque deu errado para eles. Sim. Então, cada um desses casais que passa por nós, eles marcam a nossa história, marcam nossas vidas. Mas eu gosto muito de trazer assim à memória aqueles casais que chegam separados na imersão. Eles dormem separados na suíte. Cara. Um pega uma suíte e o outro pega outra suíte. Foi assim com um casal lá no Espírito Santo, que eles já deram até testemunho de púlpito na igreja, no Instagram, e onde eles vão, eles falam isso com muita liberalidade. Ele chegou e disse, eu quero uma suíte para mim e uma suíte para minha esposa. Eu falei, por quê? Ela traz muitas malas, aí tem que botar as malas dela na suíte e você dorme com ela na outra suíte? Eu já sabia o que estava acontecendo, né? Falei isso para poder amenizar, dar graça para uma situação sem graça. Sim. Aí ele disse, não, é porque a gente está meio separado, ela não quer nem me ver. E vai para a imersão, mas quer dormir separadamente. Aí, assim foram. Cada um para o seu quarto. Primeira noite, todo mundo indo dormir em casal. Ela foi para a suíte dela, ele foi para a suíte dele. Ela estava muito fechada, ele também estava muito fechado. No dia seguinte teve uma ministração de libertação e cura logo na manhã do sábado. Ali bagunçou a vida deles e mostrou para eles que realmente quem era o inimigo deles. Quando foi meio-dia, ele disse, pastor, eu só acredito que Deus está aqui se minha esposa me chamar para dormir com ela. Caramba. Aí eu falei, você botou Deus à prova, meu amigo. Não eu. Botou Deus à prova, não eu. E o senhor acha, pastor, que em 3 dias e meio, quase 4, um casamento que está fadonho à derrota, não estamos dormindo, não tem vida sexual, nós não temos nenhum diálogo, o diálogo é zero. O senhor acha que a gente domingo vai sair daqui para festejar em lua de mel? Eu disse, ao 3º dia, a pedra do sepulcro rolou e ele ressuscitou e saiu para curar os enfermos, restaurar as famílias e salvar os casamentos, expulsar demônios e curar os enfermos. O nome dele é Conselheiro Maravilhoso, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. O nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Ele não precisou de 4 dias, quem precisa sou eu. Ele precisou de 3 para fazer mais do que nós. Mas você ainda está em algumas horas do trabalho. Espera para a gente ver. Aí isso foi no sábado de tarde. Naquele mesmo sábado foram para a sala do aconselhamento. A salinha onde fica ali o casal e os conselheiros. E ali foi desvendado os mistérios dos problemas na alma, que não tinha nada a ver com o que eles estavam vivendo, tem a ver com a bagagem que eles trazem. Que eles estavam carregando. Né? Carregando. Que o casamento é final de linha para todo mundo. O homem nasce, cresce, se apaixona e casa. É o final de linha. Então, geralmente, para o final da linha, vai tudo que a gente acumulou durante o percurso dessa linha. Entendi. Então essa vara tem 2 extremidades, a extremidade do nascimento e a extremidade do desenvolvimento.
Na extremidade do desenvolvimento, eles estavam travados por causa do nascimento. Quando eles regularizaram a vida espiritual e viram quem era realmente o agressor, o ofensor deles, eles à noite foram dormir juntos. Pagaram 2 suítes e foram dormir os 2 na mesma suíte, já no sábado à noite. No domingo de manhã eu tive que mandar buscar no quarto, porque começou o café, não apareceram, já estava na hora da palestra, as cadeiras vazias, eu falei, por favor, alguém vai lá no quarto chamar o casal de lua de mel, para eles não terem que tirar agora a diferença, porque não é hora para isso. Aí vieram os 2 com as caras mais assim, entendeu? Até hoje eu olho para eles. E quando eu vou lá na terra deles, que eles não são do Rio de Janeiro, eu vou lá e fico olhando para eles e ela olha para mim assim também, e eu chego pro marido e falo assim, querido, vocês são um puro milagre. Ele fala, pastor, qualquer um pode falar o que quiser, mas eu fui alcançado por Deus. Amém. Porque Deus, ele existe e não precisa de 4 dias. 3 dias ele resolve. Aliás, 1 dia e meio ele resolveu nós. E olha que eles estavam bem quebradinhos, ele chorando muito, muito chateado, ela muito nervosa também, muito fechada. E no domingo já estavam cantando louvores com a gente, dançando, brincando. Até hoje dão testemunho na imersão. De vez em quando eu chamo eles, eles vêm dar um testemunho. E como eles são muito graciosos, você nem espera ouvir o que eles falam. Eles são tão assim bonitinhos. Sabe um casal assim, Legal. bonitinho que dá vontade de levar para casa? São tão graciosinhos, bonitinhos, que você não consegue entender que eles são aquela coisa que era lá atrás, aquele negócio embaralhado, aquele liquidificador de pessoas. E o pessoal, nossa, como é que pode? Tão lindos fazerem o que fizeram, vieram em carro separado, pagaram suíte separada, não se falaram durante as primeiras horas do trabalho. Ela sentou numa mesa sozinha, ele em outra mesa sozinho, de costa, não se olhavam. Eu falei, Jesus, se tu não fizer aqui, a gente vai fechar as portas, vai embora. Porque esse camarada vai falar para todo mundo que o senhor nem quer vir saber de nós aqui. E graças a Deus ele sempre dá bom testemunho e encontrou o caminho, a verdade e a vida, que é Cristo. Amém, glória a Deus. Quer fazer alguma pergunta para o pastor? Diante disso eu fico até sem voz, até sem fala. Realmente é fascinante isso, né? A gente entende, eu e minha esposa hoje trabalhamos também com essa restauração de vidas, restauração de famílias, né? Que nós passamos por esse percalço também, esse caminho, e é fascinante a gente poder ser usado para fazer isso, né? A autoridade que a gente obtém porque passou por tudo isso, né? Então, a autoridade que o senhor tem é porque justamente o senhor também passou por esse processo, Deus transformou a sua vida e agora o senhor multiplica isso e continua sendo um multiplicador, né? Isso é fascinante. Fala um pouquinho mais dessa sua multiplicação, pastor. Então, essa imersão, ela é tão apaixonante, sabe? A gente já está aí há 13 anos fazendo imersões, né? Começamos lá em São Paulo, depois Deus deu um direcionamento para o Espírito Santo, e agora já estamos há 3 anos no Rio de Janeiro, e nós temos uma paixão, porque é um trabalho filantrópico, não tem fins lucrativo. Todos que estão trabalhando lá, eu faço questão de só trabalhar com Lázaro, os caras que ressuscitaram. Esses são poderosos. Não tem ninguém ali bom. Bom é Deus. Bom é Deus, com Não tem certeza. ninguém bom. Bom é Deus. E aí todos, as 10 palestras, dos 10 eu acho que eu tratei 9. E eles ressuscitaram das cinzas. E esse camarada ganha uma expressão tão gigantesca de um avivamento, de um abribamento, como o Cote fala, né? A Bíblia dentro. Uhum. Ele está tão avivado pela palavra, querido, que a gente se emociona de novo com um testemunho que a gente já escuta há 8 anos. Ele fala de novo, a gente chora, de novo, como se fosse agora, esse momento que estamos recebendo eles para dar a primeira palestra. E tem um desses que eu gosto muito, é que ele foi lá para fazer uma agenda comigo. Ele não ia para a imersão. Ele não estava com dificuldade no casamento. Ele não tinha nenhum problema na casa dele. A vida dele é um mar de rosa. Ele estava no céu e não sabia, segundo ele. Aí ele foi buscar uma agenda comigo, que ele sempre tentou fazer uma agenda comigo, mas eu não sei porque não deu certo, a gente não conseguiu conectar. Ele disse, não, essa vez vai dar certo, eu vou estar lá na imersão, quero ver o pastor Paulo abrir na hora a agenda. Aí não tem como escapar, não tem como escapar. Não tem como.
Aí ele chegou lá para fazer a agenda e estava só me circundando toda hora, toda hora. Eu falei, ih, rapaz, vamos ver o que ele quer. Eu só observando ele. Ele ia lá, vinha ficar perto de mim, tomava um café, vamos tomar outro café, vamos beber uma água, puxando assunto. Aí teve a primeira palestra. A primeira palestra, ele diz assim, pastor Paulo botou uma granada na nossa mão, tirou o pino e foi dormir. Na primeira palestra, eu sentei mesmo assim, aquela vontade e a paixão de ver pessoas curadas, até porque eu sabia que tinha muita gente ali quebrada, e Deus quis me usar de uma maneira sobrenatural, como nunca talvez, e o que ficou na cabeça de todos eles foi, pastor Paulo botou uma granada na nossa mão, puxou o pino e foi dormir. Ele deu uma palestra, sacudiu a gente foi pro quarto e não dormia. Ficou todo mundo pensando no amanhã. Se ele hoje fez isso, amanhã de manhã ele vai arrebentar com a gente. E chegou todo mundo numa expectativa, né? De o que eu ia falar, e eu sabia que o pessoal estava com problema, eu já tinha conversado com alguns previamente, e aí no caso desse irmão, ele tinha um problema muito sério de bastardia. Bastardia. Ele já deu esse testemunho na igreja, no YouTube, vai por aí. Até hoje ele vai nas igrejas dar esse testemunho, do mesmo jeito. Fui buscar uma agenda com o pastor Paulo Lima e descobri que eu era bastardo. Descobri porque eu não prosperava. Descobri porque eu me sentia fora daquela família. Eu descobri porque todo mundo morava numa casa e eu me sentia no quintal como se fosse um bichinho de estimação. Não tinha pertencimento. Antes do senhor explicar, fica ligado nisso, que às vezes você está passando por isso e não sabe. O pastor Paulo vai falar agora o que seria. O que seria, pastor Paulo, a bastardia? Olha, a bastardia, ela se concretiza por uma criança que é gerada fora do casamento, de uma aliança entre um homem e uma mulher. Algumas pessoas dizem assim, pastor, a minha mãe engravidou num mês, no mês seguinte descobriu que estava grávida, meu pai corrigiu a situação, falando para os meus avós, falando para os pastores da igreja, e ele casou com a minha mãe. Qual é a minha situação? Bastardo. Porque o que configura não é que resolveu depois que o filho nasceu, é que adquiriu um filho antes de uma aliança. E quais são as consequências de um bastardo? Ele nunca termina o que começa. Já está na 4ª faculdade e não terminou a primeira. Ele tem um desejo muito grande de estar sempre em evidência. Evidência. Nunca para ele é suficiente somente algumas pessoas maravilhosas ao seu redor. Ele quer o planeta em torno dele. O bastardo também, ele tem um sentimento de não pertencimento. Ele não se sente pertencendo a uma família, a uma empresa, a uma igreja, a um negócio. Ok? Outra coisa, o bastardo ele nunca prospera. Por quê? Ele tem uma subtração na alma dele de não sou ninguém, não vou a lugar nenhum, me sinto rejeitado, ok? E ele também tem uma predisposição para uma vida sexual promíscua. Então esse bastardo, ele gera outros bastardos também. Fica ligado nisso, porque olha só, é necessário que a gente fale abertamente para você que está em casa, porque é um assunto temático da Bíblia. A Bíblia mostra alguns bastardos, a Bíblia mostra algumas situações que a gente precisa trazer à tona, trazer à baila. Isso não é para ofender a ninguém, isso é para curar. Muitos têm que ser curados, e só a verdade cura. Então é importante a gente ter esse assunto bem alinhado, com honestidade, sem hostilizar ninguém, entendeu? Sem ultrajar ninguém, não precisa, nem ferir ninguém. Se a pessoa se sente assim, procure ajuda. Esse irmão foi para lá para pegar uma agenda comigo. Deus mostrou a ele que ele era bastardo, ele foi ministrado. Hoje ele é um empresário de sucesso, e não era. Hoje ele tem poupança, ele não conseguia guardar um centavo. Ele disse para mim que está guardando poupança para viajar com a família, fazendo um pezinho de meia. Ele não conseguia juntar nada. E ele disse, pastor, crente, dizimista, ofertante, fiel à minha esposa, ganhava bem, mas nunca era o suficiente. Hoje eu estou 10 vezes melhor do que eu estava.
porque Deus curou ele. Não foi Paulo, não foi João, foi Deus revelando para ele Amém. que Deus é Pai e Deus estava olhando para a ferida dele e queria sarar essa ferida. E ele se permitiu ser sarado, ok? Deus te abençoe. Amém, pastor. A gente está vendo aí, pastor, também alguns livros, né, que o senhor lançou. Já é um outro capítulo aí da sua vida. Eu acredito que cada livro desse tem uma história, Sim. né, para ele ter sido lançado. Tem ali um peso sentimental também para o senhor. O senhor pode comentar um pouquinho a respeito dos livros, falar Claro. para as pessoas como é que elas fazem para poder adquirir? Perfeito. Então, eu vou começar pelo o filho número 1, esse aqui. Esse livro aqui, Destravando a Mente, Libertando a Alma e Aliviando o Coração. Esse livro, eu escrevi ele dormindo. Como assim, pastor? Em 2010, eu acordei uma madrugada e o Senhor disse para mim, liga o computador. E eu liguei. E depois ele me deu esse título, Destravando a Mente, Libertando a Alma e Aliviando o Coração. Os capítulos vieram com as histórias das pessoas que eu me encontrei com elas durante a minha jornada de vida, ministrando. Cada pessoa com quem eu tive o acesso de conhecer a alma dela, conhecer os porquês da vida, e eu comecei a trabalhar a parte bíblica, teológica e a parte humanitária. Todos os meus livros têm, no mínimo, 3 a 4 testemunhos de pessoas que passaram por nós, passaram pela minha vida, Deus ativando o meu ministério, da minha casa, junto com a minha esposa, a pastora Cláudia Lima, e a gente deu uma informação para essa pessoa, agregou um valor espiritual para ela que mudou a vida dela. Essas pessoas voltam e querem testemunhar no livro. Aí eu faço os livros e esses testemunhos entram para contextualizar dizendo, eu sou você amanhã. Amém. Você está lendo você hoje, mas eu sou você amanhã. Porque o que você está sentindo, eu já senti, olha como eu estou, olha como você vai ficar. Então todos os livros são assim, muita vida dentro deles. Esse aqui é o segundo, Colunas Espirituais da Família. Eu falo muito sobre esse livro, Colunas Espirituais da Família. Inclusive é o tema de uma mensagem minha que eu mais prego no Brasil, que a gente vai falar sobre orfandade, bastardia, abuso, aborto, paternidade, maternidade. Muitos livros por aí falam de ausência paterna, mas aí dentro fala da ausência materna. Sim. Fala dessa maternidade sonegada, os problemas que acontecem dentro dessa maternidade sonegada. É muito interessante. Esse aqui, ó, escutatória, eu escrevi na pandemia. Não tinha nada para fazer, eu ficava ouvindo o dia inteiro louvor e ministração. E aí eu falei, quantos cursos devem ter de oratória no Brasil? Aí joguei no Google. Naquele mesmo momento, o Google me sinalizou 25 cursos acontecendo simultaneamente de oratória. Eu falei, mas a Bíblia diz que é melhor ouvir do que falar. Por que o povo está falando mais do que ouvindo? Estão na contramão da Bíblia. Aí eu falei, quantos cursos tem de escutatória? 0. Quantos livros tem? O meu é o segundo. Existe um secular sobre escutatória, mas é de uma pessoa que fala para você ouvir, falar melhor e escrever melhor. Aqui eu falo sobre ouvir o Espírito Santo. Assim como Samuel ouviu e muitas pessoas ouviram. E mais interessante, quando eu comecei a escrever esse livro, eu comecei a acordar às 2 horas da manhã, e eu não sou músico, não tenho nenhuma cultura musical, nenhuma raiz musical na minha casa, não toco nada. Nada, se me der uma caixa de fósforo, eu não sei nem fazer um sonzinho nela. E Deus me deu durante 56 dias, 56 louvores. Amém. Eu já acordava com eles prontos. Sabia onde estava o piano, a guitarra, a bateria, o saxofone, tudo. Quando eu chamava o maestro, eu dizia para ele, dentro da letra, o que eu escutei, dentro da letra, ele falava, você escutou isso aqui? A música era pronta assim, ele ia almoçar comigo, 12:00, 1h a música estava pronta, porque já tinha tudo. Refrão, sem eu saber o que era refrão, ponte, sem eu saber o que era ponte, pré-refrão e refrão do refrão e mais outras coisas. E ele dizia, isso é música. E eu acordava às 2 horas da manhã escutando louvores. 56 músicas. Dessas 56, hoje já são 180,
que não são mais 56, já tenho 180, das 180 tem 10 circulando no Brasil. Tem muita gente que escuta música minha que nem sabe que fui eu. E quando diz que fui eu fico até com vergonha. Porque uma vez eu fui lá em Santa Catarina, acabei de ministrar, colocaram um piano Yamaha na minha frente, eletrônico, e disseram assim, pastor, agora faz o apelo cantando e tocando aquele louvor que o senhor escreveu. Eu falei, eu não toco nada, nem canto. Aí vieram me socorrer. A menina lá, tadinha, do teclado, falou, meu Deus do céu, que vergonha, pastor, que a gente fez o senhor passar. Aí ela pegou e tocou a música Maravilhosa Graça. E também João 3,27. Eu nada tenho se do céu não vier para mim. Meus desejos e anseios entrego a ti. Tudo que eu tenho só vem da tua parte, Senhor. Amém. Tu és a fonte, a raiz de Davi. Meu Senhor, meu reino, meu existir. E ela tocou lá e eu fiz o apelo. Esse aqui é Transparência, a Alma do Amor Conjugal. São 9 livros, tá? São 9 ao total? Tem 7 editados e 2 que estão saindo até o ano que vem. Entendi. 2. Então são 7, aqui só tem 4, né? 4 livros, tem os outros 3 que estão na minha estante lá em casa e 2 no forno para sair. E esse aqui é Transparência, a Alma do Amor Conjugal. Fala muito sobre uma vida transparente, né? Transparente. Eva, uma vez alguém perguntou assim, pastor, por que você fez essa foto assim, um casal se olhando na capa do livro? O que te levou a isso? Eu falei, rapaz, é uma capa tão linda que até Russell Shedd ficou impressionado comigo. Ele pegou esse livro e disse, nossa, que capa maravilhosa, um casal olhando para o outro. Por que o senhor pensou isso? Ele falou para mim. Eu falei, porque Eva penteava os cabelos olhando nas pupilas dos olhos de Adão. Era o espelho dela. Ele disse, maravilhosa poesia. Se fosse isso mesmo, eu falei, teologicamente eu não sei se era, mas eu penso que não tinha espelho. Sim. Ou ela se penteava na cachoeira, ali naquela água mansa, ou ela olhava, o espelho de Eva era os olhos de Adão, e vice-versa. Então, fala sobre essa transparência, de não esconder nada da esposa, do esposo. A gente trata muito casais que eles escondem, que foram abusados, foram manipulados, foram abusados sexualmente, inclusive, psicologicamente, e a gente tem casais que a gente trata, e, por exemplo, um casamento de 15 anos que a moça nunca se despiu na frente do esposo, nunca. Ela só tinha relação sexual com ele com luz apagada. Ele disse, eu nunca vi o corpo da minha esposa, ela não permite. Aí a gente foi conversar com ela, e até para saber por que ela fazia isso, e numa conversa assim, onde a gente ganhou o coração dela, uma conversa mais íntima, mais a miúdo. Ela revelou, eu fui abusada pelo meu pai, pelo meu avô. E aí, querido, você pensa que não, no Brasil está cheio de gente que passou por isso. E aí, quem paga o preço? O casamento. Quem paga o parto? O casamento. Sim. Aí a gente ministrou ela, chamamos o marido, revelamos, ela revelou, até porque disse assim, ó, você não pode ficar com vergonha do abuso. Ele não estava no dia. Ele é pós-abuso. Mas ele vai ficar sabendo. Mas ele não faz parte disso. Ele é o ajudador da solução. Ele não é o agressor. Confia nele que ele vai te ajudar a sair disso. Aí ela disse, é verdade. Ele não estava lá. Aí pronto, a mente mudou, a vida espiritual mudou, nós ministramos ela, e aí a vida dela fluiu. Ela, como todo mundo pode fazer, tem intimidade. O casamento é intimidade, é transparência. Ela não tinha intimidade, não tinha transparência, ele sofreu nessa área sexual. Agora, pastor, a gente está chegando no final, né? E depois desse banho de Bíblia, desses relatos todos, desses testemunhos, né? Como é que, primeiro, o senhor lembra do Instagram de vocês? Eu queria que o senhor deixasse como o pessoal faz para poder encontrar vocês. Lembro olhando aqui. Se não lembrar, a gente depois deixa aqui no... Lembro olhando aqui. É Paulo e Cláudia Lima. Ó, Paulo e Cláudia Lima. Quer encontrar o pastor Paulo lá e a pastora Cláudia? Paulo e Cláudia Lima, lá no Instagram. Aí lá tem um link do WhatsApp para saber como é que funciona. Fala sobre a imersão que a gente tanto falou, né? Certo. Vai ter agora em abril, depois vai ter mais outras 13 edições esse ano. A primeira é em abril. Por favor. A primeira edição da imersão, restauração de casais aqui no Rio de Janeiro, subida da Serra de Teresópolis, um lugar romântico, bonito, arborizado, tem bastante águas, comida farta,
tem suítes, tem um auditório climatizado, enfim, uma infraestrutura para você receber aulas, receber instruções e você receber aí como você sai desses problemas no casamento, né? Os porquês da vida, porque não prospero, porque não tenho vida sexual prazerosa, porque não consigo ter uma relação com meus sogros, porque não consigo juntar dinheiro, porque tudo que eu ganho vai embora, não consigo ser próspero, enfim, tantos os porquês da vida, a gente não tem resposta para os milhares de porquês, mas os 12 ou 13 porquês que Deus nos permitiu ajudar a resolver, aí sim você vai receber instruções bíblicas de pessoas treinadas, talhadas, lapidadas pelo Espírito Santo e, sobretudo, pessoas que fizeram imersão. Lá só prega quem sentou para ouvir. Até porque quem não senta para ouvir não tem responsabilidade para se levantar e falar. Se você quer falar, você tem que sentar para ouvir. Então tem que ouvir, passar pela imersão, ser lapidado, transformado, aí depois ela vai lá e dá o testemunho, ministra diante daquilo que Deus falou para ela, e são 4 dias, quinta, sexta, sábado, domingo, são boas informações. Eu já estou fazendo isso há 13 anos com a minha esposa, e tem sido assim um sucesso absoluto, até porque não somos nós que fazemos, é o Espírito Santo que faz. A gente apenas se voluntaria e se coloca na mão de Deus para fazer. Lá ninguém faz milagre, quem faz é Deus. Quem sabe é o Espírito Santo. Lá é uma sala de aula para todos nós e o Espírito Santo é o professor. Então a gente fica nessa dependência com o coração ensinável, aberto, e os milagres acontecem. E Deus tem feito cadeirante levantar, viu? Amém. Nós temos história de cadeirante que levantou, perna que cresceu, câncer que foi embora. Não foi só casamento, não. Empresas que surgiram, filhos que saíram daquela vida que estava vivendo assim na promiscuidade, filhos que voltaram para a casa do pai. Isso é tanto testemunho, e a gente pensa, sabe, irmãos, que a cereja do bolo daquele trabalho que a gente faz é o amor. Todos que entram lá e dizem, eu nunca fui tão amado na minha vida. Ninguém ali está preocupado com nada a não ser te amar. Um trabalho filantrópico, se é que você me entende, sem fins lucrativos, e um monte de gente interessada em te ajudar. Médicos, Amém. Psiquiatras, médicos ortomolecular, psicólogos, sexólogos, todos que estão vivendo o melhor de Deus para poder ensinar a outras pessoas. Eu creio que vai ser uma grande vantagem para a sua vida aparecer por lá, receber um abraço nosso, uma ministração e estar convivendo conosco. E quem sabe um dia voltar para ministrar e dizer, assim eu cheguei, assim eu estou. Eu espero, até porque você tem que ser um multiplicador do reino de Deus. Se tem uma coisa que você não precisa pedir a Deus, é Deus me usa. Não precisa pedir isso a Deus. Deus quer te usar, Amém. mas quer te usar totalmente ajustado pelo Espírito Santo dele. Tenha certeza disso. Deus quer usar a sua família. A sua família é importante. Sua família nasceu para a glória de Deus. Tá bom? Esteja conosco de 23 a 26 de abril. Estaremos lá. Depois tem uma edição em agosto, uma em novembro e uma de finalização em dezembro. Poucas edições, mas elas são poderosas. Está disponível para você, viu? Lá no Instagram tem um monte de testemunho. Vai lá, futuca o Instagram, me segue, fica sendo nossos parceiros lá de trocar assim, informações de agenda, onde a gente vai estar ministrando, e vai ser bom se relacionar com você. Eu creio que você vai gostar muito. Que bacana. Falar alguma coisa, André? Eu Antes quero da ir lá gente também. finalizar? Já está feito o convite. Com certeza. Com certeza. Se assim Deus permitir, eu quero estar lá Amém. com a minha esposa também, pastor. Vai ser muito bom recebê-los lá. Com certeza, vai ser uma honra. Vai pegar uma participar agenda mais. comigo. Com certeza. Ele vai pensando que é agenda. Igual amigo, eu fui pensando que era um café. Pessoal, estamos finalizando, tá? Mais um podcast num só lugar. Antes de dar só aquela finalização, pastor, 1 minuto da palavra. Você pode deixar para o nosso público? Por favor. Minuto da palavra pode salvar a sua família. Amém. Ok? Então eu vou recitar aqui o Salmo 91, uma parte dele. Como eu faço assim para a rádio também e para os irmãos que nos chamam para fazer. Aquele que habita
no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele eu confiarei, porque Ele nos livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Ok? Mais na frente o versículo diz que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à sua direita, e você não será atingido. Então, preste atenção no Salmo 91 que Deus está dizendo. O Deus que te mostra os perigos, Ele primeiro te dá o abrigo. Ele diz as possibilidades dos problemas futuros. Seta que voa de dia, mortandade que assola o meio-dia, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não será atingido. O Deus que te mostra o perigo, primeiro te dá o abrigo. E Ele diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, nem aquele que vai turistar no esconderijo, nem aquele que vai quando quer, não é aquele que passa de vez em quando para tomar um café com Deus, é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. O Deus que te dá abrigo, te revela os perigos. 1 minuto da palavra pode salvar a sua família. Amém. E com essa palavra, finalizamos mais um episódio do podcast. Pessoal, até a próxima. Fiquem com Deus e tchau, tchau. Num só lugar.